Bom dia, queridos. Tudo bem? Estão me ouvindo? Bom dia, bom dia. Bom dia, Marrone. Tudo bom? Quem mais está aí? Queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma manhã de aulas. Muito bom recebê-los por aqui, rever a todos. Tem mais gente chegando. Aguardar um pouquinho. Pessoal entrando. Vamos, por favor, já ligar a câmera. O pessoal que já está aí dentro já liga a câmera. Agora sim. Beca, já estou vendo. Oi, o Gregory. E aí, pessoal? A Yasmin, agora o Marrone, Carol. Gustavo, está por aí? Vamos ligar a câmera. Ei, Pedro. Bom dia a todos, queridos. Gustavo, está me ouvindo? Agora sim. Tudo bem, gente? Bom dia. Vamos iniciar a nossa manhã com uma oração? Então, por favor, me acompanhem aí, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, o dia de hoje nós oramos a Ti para lhe agradecer. Agradecemos pela possibilidade de um novo dia, de estarmos aqui uma nova manhã de aprendizado, de crescimento, e pedimos que o Senhor continue a olhar por nós, nos guiando e nos abençoando no decorrer do dia. Obrigada por tudo. Amém. Amém, queridos? Vamos lá. Vocês estão com o livro de química aí? Já peguem ele, por favor, que hoje a gente vai fazer bastante exercício do livro. Então, quem não tiver com o livro, já pega aí, tá? Gente, hoje nós vamos continuar o estudo sobre as substâncias puras, simples, compostas e também sobre as misturas, tá bom? Só que eu vou aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento sobre esses compostos. A gente vai aprender a interpretar um diagrama de alteração de temperatura dessas substâncias, tá? Antes de mais nada, vamos finalizar a resolução dos exercícios da página 13? Abram aí na página 13 do livro de vocês. A gente fez o exercício 3 e o 4 e faltou a gente responder o 2, que é sobre substâncias e misturas, tá? Então, abram aí que a gente vai finalizar e depois a gente continua. Agora, João, acabou de começar a aula, corre lá, rapidão. A gente acabou de começar a aula. Corre lá e já volta aqui. Alguém aí sem livro, gente? Todos já estão com livro? Bom, eu vou compartilhar aqui, independente né, de vocês terem ou não o livro, porque é até melhor para a gente... peraí. Aqui. Aparecendo aí para vocês, né? Então, ó, página 13 e esse exercício 2 aqui que faltou para a gente responder, tá? E aí ele mostra aí para a gente um desenho de um sistema único, né? Todas as moléculas aí estão dentro de um mesmo sistema, e aí ele fala para a gente completar, né? Todas as alternativas aí que ele descreve. Então, olha o que ele pergunta na A. Ele fala assim, ó, quantos tipos de átomos são representados? Quantos tipos, gente? Os átomos, eles são representados pelas bolinhas, né? Então, cada bolinha dessa é um tipo de átomo de um determinado elemento químico, tá? Quando vocês olham para esse sistema, quantos tipos de átomos nós temos aí? Isto é, eu poderia dizer assim, quantos elementos químicos nós temos aí? Porque cada elemento químico tem o seu átomo respectivo, certo? Então, o que vocês diriam? Coloca aí para mim, por favor. Peraí. O que vocês colocariam? Ai, peraí. Perfeito, Camila. Exatamente isso. Quem mais, gente? O que vocês colocariam? Quem mais? Quantos tipos de átomos nós temos aí?
Nós temos dois, não é isso? Um que está sendo representado aí em laranja e outro que está sendo representado aí em azul. Então, nós temos dois tipos de átomos. Então, significa que, formando aí essas moléculas, nós temos dois elementos químicos, tá bom? Cada um com o seu átomo respectivo. Então, coloquem aí, por favor. Na letra A, nós temos dois tipos de átomos, ok? Na letra B, pergunta assim: quantas moléculas são representadas, queridos? Quantas moléculas ao total? Prestem atenção, não está perguntando assim, quantos tipos de moléculas? Entendem a diferença? Querem que vocês contem as moléculas no total, não os tipos de moléculas, tá bom? Quando a gente olha aí, deixa eu ver aqui que teve gente que respondeu, vamos ver. Perfeito, isso, Carol, a Camila também acertou. Ó, vamos lá. A molécula, o que é a molécula que nós já conversamos? Ela é formada pela junção de átomos. Então, os átomos aí ligados, cada um representa uma molécula, certo? Então, quantas moléculas nós temos? Nós temos, ó, uma molécula, temos duas moléculas em laranja e duas moléculas em azul. Então, a molécula, ela é a junção dos átomos, ok? Então, nós temos 4 moléculas. Coloquem aí, por favor. Certo? Então, na letra B, nós temos 4 moléculas. Ok? Pessoal, bom dia para quem chegou agora. Para quem chegou agora, pega lá o livro de Química e abre lá na página 13. A gente está respondendo o exercício 2, que foi o exercício que faltou aí dessa página, tá? Então, para quem chegou agora, pega o livro, página 13, exercício 2, ok? Tá. Continuando. Aí vamos agora lá para a pergunta da C. Queridos, fala assim, quantas substâncias são representadas? Coloca aí do ladinho, para facilitar a compreensão, coloca aí, ó, quantas substâncias simples. Coloca aí, por favor. Quantas substâncias simples, escreve aí do ladinho. Quantas substâncias simples são representadas? Ah, perfeito, Carol. Exatamente isso. Como que eu vou saber quantas substâncias tem aí? Primeiro, cada substância tem o seu tipo de molécula, né? Lembra lá o que a Pro comentou para vocês. Por exemplo, eu falei, qual que é a molécula da água? H2O, né? Ela é formada pela junção de hidrogênio e oxigênio. Essa é a molécula da água. Qual que é a molécula do gás oxigênio? O2, formada pela junção de 2 átomos de oxigênio. A molécula do gás nitrogênio, que tem na nossa atmosfera, N2, formada pela junção de 2 átomos de nitrogênio. Então, cada substância que tem no nosso dia a dia tem o seu tipo de molécula, tá? Então, quando você olha para o sistema e vê que as moléculas são diferentes, é porque são substâncias diferentes, certo? Agora, se todas as moléculas forem iguais, é porque lá você tem um único tipo de substância, certo? Lembrem-se que a gente está falando de algo microscópico. Então, por mais que você tenha várias, o que representa esse várias? Né? Se você pega um copo com água puro, não a água que a gente bebe, né? Que a água que a gente bebe tem sais minerais, mas se você pega um copo de água puro, dentro daquele copo não vai ter uma molécula de H2O, vai ter milhares e milhares de moléculas de H2O. Então, para você saber quantas substâncias que você tem dentro de um sistema, não é pela quantidade, mas pelo tipo de molécula, não é? Se as moléculas forem todas iguais, é uma substância única, tá bom? Agora, se forem diferentes, tem mais de uma substância. E aí, na C, então, quantas substâncias são representadas? Gente, as moléculas em laranja são iguais, então elas representam uma única substância. As moléculas em azul, elas são iguais?
Não são. Elas são formadas pelo mesmo átomo, certo? Pelo mesmo átomo, mas elas não são iguais. Porque aqui, ó, a de cima tem 2 átomos e a de baixo tem 3. Elas não são iguais, representam substâncias diferentes, tá bom? Então, quantas substâncias nós temos aí? 3. 3, tá? Coloquem aí, nós temos 3 substâncias. Importante, simples. Por que as substâncias são simples? Porque as suas moléculas são formadas por um único tipo de átomo, ok? Então, são 3 substâncias e substâncias simples. Porque quando você olha para cada uma, só tem um tipo de átomo formando as suas moléculas. Tranquilo aqui? Dúvidas em relação a isso? Na 3, na D, perdão, é a mesma pergunta. Pode colocar aí 3 também. Quantas substâncias simples são representadas? Tudo bem? Na D também são 3. E olha aí na E, fala, quantos compostos? O que são esses compostos? Sabe aquelas substâncias compostas que nós aprendemos? Qual que é a diferença? A molécula dela é formada por átomos diferentes. Quantas substâncias compostas nós temos aí nesse sistema? O que vocês colocariam? Perfeito, Carol. Quem mais, gente? O que vocês colocariam? Quantas substâncias compostas? Tem substâncias compostas aí dentro desse sistema? O que é uma substância composta? Ela é formada por átomos diferentes. Tem substância composta nesse sistema? Sim ou não? Vamos lá. Tem ou não tem substância composta? Exatamente, Lívia, exatamente. João, gente, não tem. Não tem. Cadê aí uma substância que é formada por uma molécula que tem átomos diferentes? É zero. Tá? Podem pôr aí. É zero, não tem substância composta. O que nós temos aí? 3 substâncias simples. Por que são 3 substâncias? Tem 3 tipos de moléculas. E por que elas são simples? Porque elas são formadas por um único tipo de átomo. Tranquilo? O que vocês acharam? Dá um ok aí para mim, por favor. A Gi, tudo bem, Gi? A Gi Torres, Camila Martins, dá um ok para Pro. Tranquilo, queridas. Dúvidas aqui? Não? Então tá bom. Tá bom? Todos conseguiram aí responder? Então, na E, coloca aí 0, nenhuma, ok? Não tem substância composta no sistema. Os primeiros, Lívia, posso? Qual? O A, o B, até o qual você pegou? O A e o B? Ó, eu vou repetir A e a B para quem chegou um pouquinho depois, tá? Na letra A, pergunta, quantos tipos de átomos nós temos? Como que é representado aí o átomo? Pelas bolinhas, né? Então, cada bolinha dessa representa um átomo de um determinado elemento químico. Nós temos a bolinha em laranja e em azul. Então, nós temos 2 tipos de átomos, tá? Coloquem aí. Na A é 2. E na B? Na B pergunta aí, ó. Quantas moléculas são representadas? Na B, quer saber o número total de moléculas, tá bom? Não quer saber quantos tipos nós temos, certo? Então, o número total é 4. Eu tenho 2 moléculas em laranja e 2 moléculas em azul, tá? Então, o número total de moléculas é 4. O que é moléculas? É formada pela junção dos átomos, né? Então, eu tenho aqui, ó, uma molécula com 2 átomos em laranja, uma segunda molécula com 2 átomos em laranja, uma terceira molécula com 2 átomos em azul e uma quarta molécula com 3 átomos em azul, tá bom? Então, o número total é 4. Mas quando eu olho os tipos de moléculas aí vão ser 3. Porque a em laranja representa um tipo só, e as em azul, cada um é de um tipo, porque o número de átomos é diferente, tá bom? Então, fica aí 2 e 4 na resposta da A e da B. Tranquilo? Podemos avançar? Sim? Então, tá bom. Vou aqui agora colocar os slides.
Imagina, Lívia. E a gente vai falar sobre diagrama de temperatura, tá bom? Deixa eu aumentar. Queridos, vamos lá. O que eu tenho aqui nesse slide? À minha esquerda, eu tenho um diagrama de aumento de temperatura de uma substância pura. E à minha direita, eu tenho um diagrama onde houve o aumento de temperatura de um sistema, onde se tinha uma mistura. Tá bem? E aí a gente vai ver a diferença entre uma para outra. O que acontece? Bom, repara aqui que no meu eixo Y está indicando o aumento de temperatura. E no meu eixo X está indicando o aumento de tempo. Tá? Então, você tem aqui aumento de temperatura e aumento de tempo. Tá? Tá vendo essa primeira faixa aqui onde eu estou passando o mouse? Aqui, ó. Dá para acompanhar onde eu estou passando o mouse? Não? Tá ruim para ver? Deixa pro, então. Acho que eu não consigo isso. Ó. Acho que fica melhor se eu fizer aqui, então. Porque aí vocês conseguem ver exatamente o que eu estou fazendo. Vou desenhar aqui, então, o gráfico. Vê se fica melhor. Aqui, então, eu tenho o meu eixo Y. Tá? Dá para ver? Onde aqui é a nossa temperatura, ok? Eu vou colocar aqui, ó, temperatura em graus Celsius. Perfeito? E aqui no meu eixo, eu tenho o nosso tempo. No meu X, tá? Então, sei lá, aqui eu vou colocar tempo em segundos. Tranquilo? Tá dando para ver bem? Tá? Então tá. E aí, o que acontece? A minha temperatura, então aqui nesse ponto, ela tá bem baixinha. E ela vai aumentando daqui para cá. Tá bom? E aí eu vou desenhar então o gráfico de uma substância pura. Olha o que vai acontecer. Ele vai se iniciar assim, com a temperatura variando. E de repente, eu vou ter aqui um ponto onde a temperatura é constante. Tá bom? Aí depois eu vou ter outra variação de temperatura. Aí eu tenho outro ponto onde a temperatura é constante. Outra variação e outro ponto constante. O que está acontecendo aqui? Tá? Nos pontos onde há variação, eu tenho um estado físico definido. Como assim? Aqui onde a temperatura é mais baixinha, é o meu sólido, da minha substância pura. Ok? Porque a temperatura está menor. Então, aqui onde tem variação, eu tenho o meu sólido. Tá? Um estado físico definido. Aqui, onde é o meu segundo ponto, onde há variação de temperatura, eu tenho outro estado físico definido. Qual? O meu líquido. Ok? E aqui, onde é o meu terceiro ponto, onde há variação de temperatura, eu tenho outro estado físico definido. Qual é? O gasoso. Certo? Então, conforme eu fui aumentando a minha temperatura, eu fui mudando o estado físico da minha substância pura. Ok? Então, vou colocar aqui, ó, substância pura. Só tem um tipo de molécula aqui no sistema. Certo? Só tem uma substância. Ok? E sabe esse ponto aqui onde a temperatura fica constante? É a minha transformação. Eu já vou explicar o porquê que fica constante, tá? Então, aqui, nesse ponto aqui, eu tenho duas fases. Coexistem dois estados, sólido e líquido. Por quê? Como que é o nome da transformação do sólido do líquido que nós aprendemos? Fusão. Então, é aqui nesse ponto onde há uma temperatura constante e a gente tem o processo de fusão, que é a passagem do sólido para o líquido. Ok? Chegando aqui, ó, nessa segunda faixa etária, isso aqui não tem, ó, perdão. O gráfico para aqui no gasoso. Chegando aqui, ó, nessa segunda faixa etária, qual que é a transformação de estado que eu tenho aqui? Do líquido para o gasoso.
Então, eu tenho aqui, coexistem aqui, dois estados, líquido e gasoso. Por quê? Porque é a faixa de transformação. A transformação, ele realmente vai estar no estado gasoso aqui. Então, o que está acontecendo aqui? A minha vaporização. Ok? Tudo bem? Então, toda faixa em que a temperatura é constante é onde está ocorrendo a transformação, o fenômeno físico, e onde aqui ó, não é constante, é onde você tem um estado físico definido, tá? Agora, vamos entender por que isso acontece. Vamos lá. Gente, o que é a definição de temperatura? Temperatura de uma substância tem a ver com o grau de agitação das suas moléculas, tá bom? Então, quando eu falo assim, porque tal substância estava com 10 graus, agora ela passou para 20, para 30, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que o grau de agitação das moléculas está maior, ok? Então, temperatura de uma substância, ela indica o grau de agitação das suas moléculas, tá? Quando eu falei, lembra que eu falei para vocês que quando a gente vai passar, por exemplo, eu tenho aqui a minha substância no estado sólido. Como que as moléculas do estado sólido que nós aprendemos, elas estão fortemente ligadas, não há movimentação entre as suas ligações, certo? Então, as moléculas estão fortemente ligadas, não há movimentação entre as suas ligações, tudo bem? E por isso, quando você tem um estado sólido, ele é rígido, estão comprimidas, exatamente, Ale. Então, quando você tem um estado sólido, ele tem aquela forma definida, aquele volume definido, ele não consegue ser, a sua forma não é modificada, a não ser que você quebre a estrutura, porque as moléculas estão fortes, tá? Então, ele está aqui, ó, nesse estado sólido. Aí eu venho aqui e começo a fornecer calor, tá? Venho aqui e forneço calor para essa estrutura. O que vai acontecer? As moléculas, devagar, vão começar a se mexer. Estão ligadas ainda, beleza? Elas ainda estão ligadas, mas elas começam a se movimentar. Portanto, a temperatura vai variando. Por que a temperatura vai variando? Porque, o que eu falei para vocês? O que é a temperatura? É a medição do grau de agitação das moléculas. Se você está fornecendo calor e as moléculas devagarzinho começam a se movimentar, a temperatura vai aumentar. A temperatura não é a medição da agitação das moléculas? Então, você começa a fornecer calor e a temperatura vai aumentando, aumentando, aumentando. Até que chega um ponto onde a gente vai juntar uma quantidade de calor suficiente que não vai mexer na agitação das moléculas. Sabe o que esse calor vai ser utilizado? Para enfraquecer as ligações. E aí ele passa para o líquido. Então, ó, de novo, o que está acontecendo? Você forneceu calor, começou a movimentar as moléculas. A temperatura foi subindo, porque a temperatura ela é a medição do grau de agitação das moléculas, beleza? Até que chegou um momento que o calor que estava sendo aqui fornecido, ele não foi utilizado para movimentar mais as moléculas, ele foi utilizado para enfraquecer as ligações. E é nesse ponto aqui que a temperatura fica constante. Por que a temperatura está constante? Porque o grau de agitação das moléculas não mudou nesse momento. O calor que estava aqui, ele foi utilizado para enfraquecer as ligações e fazer com que as ligações entre as moléculas se tornem mais maleável. E você tem aqui o estado líquido. Entenderam o que a Pro está dizendo? Então, esse ponto aqui onde está constante é porque nesse ponto, nesse momento, o calor ele é consumido para enfraquecer as ligações e não para agitar
aumentar o grau de agitação das moléculas, certo? Portanto, a temperatura fica constante, porque você não tem um aumento no grau de agitação, ok? E aí, então, você tem um líquido, você continua a fornecer calor, as moléculas começam a se agitar, agitar, agitar. Se as moléculas estão agitando cada vez mais, a temperatura está subindo, já que a temperatura mede o grau de agitação das moléculas, tá? A temperatura está subindo. Até que, novamente, chega aqui um ponto que a temperatura ficou constante. Por quê? Porque nesse ponto aqui, esse calor, né, essa quantidade de calor, não é utilizada para aumentar a agitação das moléculas, mas sim para quebrar as interações. E aí ela passa para o estado gasoso. Tá? E, novamente, a temperatura aqui ficou constante. Tudo bem? Então, entendam. Por que a temperatura ficou constante? Porque, nesse ponto, o calor não está aumentando o grau de agitação, mas sim está enfraquecendo as ligações, certo? E se não aumenta o grau de agitação, a temperatura não aumenta, porque a temperatura mede exatamente isso, o grau de agitação das moléculas, ok? Então, nesse ponto aqui, onde a temperatura é constante, é porque aqui é enfraquecida as ligações para passar para o líquido, e aqui é quebrada as ligações para passar para o estado gasoso. Ok, queridos? Dúvidas aqui? Dúvidas? Por favor, escrevam ao chat. Se ficou confuso, não tenham vergonha de perguntar. Deu para compreender por que exatamente aqui a temperatura se mantém constante? Confirmem ao chat, por favor. Não, João, ótimo. Esse gráfico, Lívia, esse comportamento aqui, ele ocorre em qualquer substância pura, não importa qual seja, tá bom? Ele vai ocorrer em qualquer substância pura. Todo sistema puro, ele vai ter aqui uma temperatura constante quando ocorrer essa transformação, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer com uma mistura, tá bom? Qual que é a diferença de um gráfico? Um diagrama de temperatura de uma substância pura para uma mistura, tá? Posso apagar aqui? Acho que vocês estão... Eu vou esperar um pouquinho que vocês estão anotando. Estou vendo que vocês estão anotando. Ok? Vou apagar aqui, tá bom? Para demonstrar agora o gráfico de uma mistura, o que vai acontecer. Então, gente, o que acontece? A diferença do gráfico, um diagrama de temperatura de uma substância pura para uma mistura é que aqui, onde ocorre a faixa de transformação, ela não vai ser mais constante. Eu já vou explicar o porquê, tá? Então, você começa aqui com o estado sólido, e aí depois você tem aqui a transformação, né? A faixa de transformação. Só que ela não vai ser mais... Ela não vai apresentar uma variação tão grande, apresenta aqui no estado físico, mas ela não vai ser mais constante, ela vai ter uma pequena inclinação, tá? Então, no gráfico de uma mistura, onde há aqui a
a transformação ela não é mais constante. Então, aqui você tem coexistem sólido mais líquido e é o processo de fusão. Tá? Mas não é mais constante, ela tem uma pequena inclinação. E aqui na vaporização, a mesma coisa. Ela tem uma pequena inclinação, tá? Ela não é mais constante também. Então, aqui a passagem do líquido para o gasoso, a vaporização, ela também vai ter uma pequena inclinação, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Por que você tem uma pequena inclinação? Porque aqui a temperatura não é totalmente constante, como numa substância pura. Gente, porque aqui, lembra lá, a gente está tratando de um sistema onde tem a junção de duas substâncias ou mais. Tem 2 ou mais tipos de moléculas. Então, o que vai acontecer? Ó, você tem lá, inicialmente, todas no estado sólido. Tá? Você tem lá uma mistura onde os seus componentes estão no estado sólido. Você começa a fornecer calor. Os átomos, né, as moléculas lá das diferentes substâncias começam a se agitar. Como o grau de agitação está aumentando, a temperatura também vai aumentar, já que a temperatura mede o grau de agitação, tá? Então, a temperatura também vai aumentando. Até que chega um momento em que esse calor ele vai ser utilizado não para aumentar o grau de agitação das moléculas, mas sim para enfraquecer as ligações entre elas e alterar o estado físico daquelas substâncias, tá? Mas o que acontece? Em uma mistura, você tem moléculas diferentes, certo? Por isso que essa temperatura aqui não é constante, você tem moléculas diferentes. Então, enquanto uma pode estar utilizando aquele calor para enfraquecer as ligações, a outra ainda pode estar só se agitando, ainda não teve calor suficiente para enfraquecer as ligações da outra molécula. Então, você tem uma pequena inclinação, ela não vai ser constante. Entendem isso que a Pro está dizendo? Então, imaginem, você tem substâncias, moléculas com átomos diferentes, certo? Você tem um sistema diferente, com moléculas diferentes. Então, possa ser que quando chegou aqui nesse ponto, o grau de agitação diminuiu? Diminuiu, porque a variação de temperatura foi menor. Por quê? Porque possa ser que uma molécula já iniciou o seu processo de enfraquecimento de ligações e não está aumentando o seu grau de agitação, enquanto a outra molécula ainda está agitando. E só mais para frente, quando a temperatura aumentou mais um pouco, que também foi enfraquecer as suas ligações, tá? Então, o fato de você ter moléculas diferentes no sistema faz com que você não obtenha aqui uma temperatura constante. Você ainda tem um certo grau de agitação, tá? Tudo bem aqui? E é o mesmo pensamento na vaporização. Certo? Então, interpretar que, pensa lá, possa ser que uma determinada molécula já diminuiu o seu, não está aumentando, né, o seu grau de agitação e já enfraqueceu as suas ligações para passar para o líquido, mas a outra não, a outra está lá ainda se agitando. E precisa se acumular mais energia para enfraquecer as delas, tá? A ligação das suas moléculas, tá bom? Certo? Então, por isso que quando for o gráfico de uma mistura, você sempre vai ver essa variação aqui. Tranquilo? Deixa eu compartilhar de novo aqui a tela.
Tá? Então, é exatamente isso que eu estou representando aí nos slides para vocês. Olha aqui, ó, na substância pura. Repara, onde tem a fusão e ebulição? Temperatura constante, tá? E na mistura, aonde tem a fusão e ebulição, a temperatura não é constante, ela tem uma determinada inclinação. A inclinação não é tão alta quanto a gente vê no estado sólido, líquido, gasoso, mas ela tem uma pequena inclinação. Tá? E aí, queridos, quase finalizando já essa parte, existem dois tipos de misturas que podem, em certo momento, parece que são substâncias puras, mas não são, tá? Por quê? Ó? Deixa eu mostrar aqui para vocês esse slide. Eu tenho aqui dois tipos específicos de mistura, que é a mistura eutética, que nós chamamos de mistura eutética, e outra mistura que nós chamamos de mistura azeotrópica. O que vem a ser isso? Qual que é a diferença? Então, ó, no geral, a grande maioria das misturas apresentam aquele comportamento anterior que a Pro demonstrou para vocês, tá? Onde você vai ter uma pequena variação de temperatura nas transformações físicas, tá bom? Em geral. Mas existem dois tipos específicos de mistura, que nós chamamos de eutética e azeotrópica, que elas apresentam um comportamento um pouquinho diferenciado. Como assim? Quando você tem uma mistura eutética, olha só que engraçado. Apesar de ser uma mistura, olha o que está acontecendo aqui com a fusão, que está aqui grifado em vermelho para vocês. Vejam. Está vendo que a fusão, a faixa de fusão, está a temperatura constante? Como que você descobre que ela não é uma substância pura? Porque quando você chega na faixa de vaporização, a temperatura já não é mais constante. Então, você descobre que o sistema não é puro no período aqui de vaporização. Mas quando você olha o período de fusão, dá a impressão que é um sistema puro. Tá bem? Por isso que nós classificamos esse tipo de mistura como mistura eutética. Então, o que é uma mistura eutética? É aquela mistura que, quando você analisa a fusão, ela parece que ela é um sistema puro, mas na verdade não é. Como que você consegue descobrir que não é? Porque quando você analisa a faixa de vaporização, você percebe que você tem uma inclinação de temperatura, que ela não é constante. Tudo bem? Que a temperatura não é constante. Ok? Deixa eu ver aqui que mandaram mensagem. Opa. Tá dando problema? Tá bom, Zaiane. Mas tá conseguindo ouvir? Pedro tá com a câmera desligada, Gabriel. Por quê, gente? Lucas, Enzo, vamos ligar a câmera, por favor? Todos com a câmera ligada. Isso. Sem desligar a câmera. Pedro? Sim. Vinícius? Vinícius Andrade, Lucas Destro, Ana Beatriz, por favor, vamos ligar a câmera. Isso, Lívia, exatamente. A eutética, ela é constante na vaporização, mas na fusão você tem uma variação de temperatura, certo? Vinícius Andrade, está me ouvindo? Ana Beatriz, Lucas Destro, vamos ligar a câmera. Você está com 2 logins, então? Ah, então tá bom. Então, desculpa, eu não vi aqui. Ah, agora vi. Desculpa, Lucas. Já vi, já. Por que está ruim? Está embaçada? Bom, Ana Beatriz, acho que caiu a conexão. Queridos, então, voltando aqui. A eutética, a virada de fusão é constante, e na azeotrópica, a transformação física que apresenta temperatura constante é a vaporização, ok? Olha aqui no gráfico à direita, da mistura azeotrópica. Quando você vê aqui a viragem de fusão, ela apresenta uma determinada inclinação, né? A temperatura não é constante, mas quando você vai olhar lá a vaporização, é constante, tudo bem?
Então, esses dois tipos de mistura, dependendo do ponto que você analisar, pode parecer que é um sistema puro, mas não é. Tudo bem, por que não é? Porque para ele ser puro, as duas faixas de viragem precisam ter temperatura constante, certo? Se tiver pelo menos uma que não é, já não é um sistema puro, tá bom? Então, numa mistura convencional, no geral, né, a maioria das misturas apresentam as duas faixas com inclinação de temperatura. E somente a mistura eutética, que vai ter o período de fusão constante, e na azeotrópica, o período de vaporização constante, a temperatura constante. Ok aqui? Tranquilo em relação a isso? Ah, Lívia, ótima pergunta, porque aí a gente falou de vaporização e fusão. Como que seria demonstrando o resfriamento? Vou fazer aqui na lousa para vocês. Vou fazer, tá? Ótima pergunta, Lívia. Queridos, a Lívia falou assim, Pro, e a condensação, a solidificação, né? Como seria um gráfico assim? Vamos lá. Vou fazer aqui de uma substância pura e de uma mistura, tá bom? Como que seria? O que vai acontecer? Vamos lá. Agora, o gráfico vai ficar parecido, vai ter esse comportamento, ó. Esse comportamento. A temperatura começa aqui em cima. Ó, o ponto inicial é que a temperatura lá em cima. Ó. Antes estava aqui embaixo. Agora o ponto inicial é com a temperatura lá em cima. Quer dizer assim, qual que é o primeiro estado físico daqui? Que está com a temperatura lá no alto. É o gasoso, tá? Então, onde você tem essa grande variação aqui de temperatura, então o que está acontecendo? Ó, a temperatura está diminuindo. O que significa isso? O grau de agitação das moléculas estão diminuindo. Então, significa que esse sistema está sendo resfriado. Você está diminuindo a temperatura do sistema, tá? Então, você tem aqui uma diminuição de temperatura, diminuição do grau de agitação. Aqui é o gasoso. Aonde está constante é porque você não está alterando a agitação, né? A temperatura não está alterando a agitação, mas a temperatura foi utilizada para fortalecer a ligação, tá? Por que para fortalecer? Porque agora vai para o líquido, e no líquido a interação é mais forte do que no gasoso. Então, aqui, ó, a passagem do gasoso para o líquido, ok? Que é a nossa condensação. Aqui você tem o líquido, e aqui a passagem do líquido para o sólido, que é a nossa solidificação. E aqui você tem o estado sólido, certo? Então, o comportamento do gráfico seria nesse sentido, de resfriamento, tá? Agora diminuindo a temperatura, tá? Tá bem, queridos? Tranquilo aqui? E qual que seria a diferença se fosse uma mistura? Uma mistura convencional, sem ser eutética ou azeotrópica. Você teria uma inclinação. Não seria constante aqui a temperatura, né? Hoje, desenho sim. Os slides eu mandei para vocês, mas não tem, né? Escrevam esse daqui da diminuição de temperatura, porque esse modelo eu não coloquei no slide. Eu só coloquei aumentando a temperatura. Eu vou colocar, vou acrescentar. Tranquilo, queridos? E se fosse aqui, então, uma mistura
essa faixa aqui não seria constante, você ia ter uma pequena inclinação aqui, você tem uma pequena variação de temperatura, tá? E aqui também, ó, se fosse uma mistura. Tá? Ok? Posso apagar aqui, vocês estão copiando? Vou esperar um pouquinho. Quem já terminou de copiar, pode abrir o livro de vocês, na página... Deixa eu ver aqui. Pode abrir o livro lá na página 24 e começar a resolver os exercícios, ok? Abram o livro aí na página 24. Eu quero que vocês comecem a resolver. Já vou fazer, né, alguns com vocês na aula de hoje. Mas iniciem a resolução, tá? Enquanto vocês vão iniciando a resolução ou terminando de copiar esse gráfico, eu vou fazer a chamada, ok? Então, vamos lá. Dá um oi para Pro no chat, por favor, tá? Alessandro está aí. Ana Beatriz e Ana Paula. Ok, meninas. André, a Anne. Anne não está. André está aí, Anne não está. Camila Soares e Caroline. São as duas, né? Camila, está me ouvindo? Tá, já respondeu. Eduardo e Enzo. Sempre presente. Muito bom, Edu. Eduardo, Enzo também está aí. Está me ouvindo, Enzo? Sim, ótimo. Eric Araújo está aí, que eu estou vendo. Deixa eu ver. Gabriel Cordeiro, Gabriel Henrique, estão? Estão aí, Gabriel Cordeiro, Gabriel Henrique. Não sei o que está acontecendo. O que eu falei começou a sair aqui no som. Vocês estão ouvindo isso? Sim? Só um momento, gente. Espera só um pouquinho, tá? Que eu vou ver o que está acontecendo aqui. Acho que agora parou. Vocês conseguem me ouvir? Vocês estão me ouvindo? Ótimo, acho que agora parou. Tá, continuando então a chamada, gente. Até... É solidificação, sim, de... Gabriel Henrique está aí, respondeu.
O Cordeiro não, gente. Chamando mais uma vez. Não, tá. Giovana Torres e o Gregory estão, né? Gregory está aí. Giovana Torres também está. Gustavo está aí? Gustavo e Hugo? Gustavo e Hugo estão aí? Estão me ouvindo? Perdão, é o Gustavo Luciano, mas já vou colocar a presença para você também, Almeida. Tá? Já coloquei aqui presença para o Gustavo Almeida. E o Hugo está aí, né? Yasmin e Jaiane estão aí, estão me ouvindo? Ótimo. João Pedro e João Vitor. João Vitor está aí, o João Pedro não, né? Karen, Letícia? Então, Karen e Letícia não. A Letícia Rodrigues e nem a Gomes estão? Letícia e nem a Gomes. Lívia e Lucas. O Lucas está aí. A Lívia também. Luiz está aí? Luiz Felipe? Marrone está, que eu estou vendo. Pedro? E a Rebeca? E a Sabrina e o Vinícius? Rebeca está aí, Sabrina está aí, Vinícius? Vinícius está. Sabrina não? Não. Ok. Obrigada, queridos. Gustavo Luciano chegou agora. Bom dia, Gustavo. Queridos, conseguiram fazer aí o exercício 1? Vou fazer com vocês, tá? Então, vamos fazer junto o exercício 1, que depois é o embasamento para vocês fazerem os demais, tá? Vamos tirando dúvida aí. Então, página 24. Aqui, exercício 1 da página 24. Então, fala assim, ó. O gráfico representa a variação de temperatura observada ao se aquecer uma substância A durante cerca de 80 minutos. Qual é a faixa de temperatura em que a substância A continua sólida? Vocês colocaram qual? Ó, esse gráfico, ele começa com a temperatura lá embaixo e aumenta a temperatura. Então, o primeiro estado físico aqui que a substância irá apresentar é o sólido. Tudo bem? Ó, ele tem 3 faixas aqui de estado físico. Conseguem ver que ele tem 3 faixas de estado físico? Ó, vou desenhar aqui na lousa o gráfico, que é melhor para eu mostrar para vocês. Olha o que a Pro está querendo dizer. O gráfico desenhado aí para vocês, ele está assim, ó. Na página 24, aí, o primeiro exercício. Isso, exatamente, Carol. Ele está assim, ó.
Não é isso? Basicamente isso. Então, ele tem duas faixas constantes, né? Que é onde ocorre a mudança de estado, o processo físico, e ele tem uma, duas, três faixas com alta inclinação. Onde tem alta inclinação, é porque o grau de agitação está alterando das moléculas. Mas aqui é o estado sólido, aqui é o estado líquido, e aqui é o estado gasoso. Não é? A temperatura aqui está aumentando, o grau de agitação das moléculas em cada estado está aumentando, até que chega um momento que o calor não altera a agitação, mas sim enfraquece as ligações. Por isso que a temperatura fica constante, tá? Então, eu tenho três faixas aqui, ó, de estado físico definido e três faixas e duas faixas de transformação. Sólido para o líquido, que é onde é a fusão aqui, e líquido para o gasoso, onde é o que? A vaporização. Queridos, lembra lá que vaporização é o termo geral, né? Eu posso escrever aqui vaporização, ebulição, evaporação. Nós aprendemos que todos esses são tipos de vaporização, certo? Então, depende muito da maneira em que foi feita essa transformação, como nós aprendemos, tá bom? Então, quando você olha aí, ó, então, é uma faixa, viu, gente? O estado sólido, ele é uma faixa, ele é um período. Quando você olha aqui no gráfico, ó, aqui começa em 10 graus. E exatamente aqui, ó, nessa faixa, vai até 20. Ou seja, respondendo aí, qual é a faixa de temperatura em que a substância A continua sólida? De 10 a 20. Certo? De 10 a 20. Coloquem aí. Depois, na B, pergunta assim: qual é a faixa de temperatura em que a substância A permanece líquida? Ó, isso, perfeito, meninas. Quem mandou a Lívia, perfeito, Carol. Né? Aqui, ó, permanece líquida. Onde que é a faixa do líquido? É desse ponto a esse ponto. Por que que aqui, né, aonde termina o sólido, já começa o líquido? Porque exatamente a 20 graus coexistem os dois estados. Lembra que eu comentei com vocês? Aqui, ó, a 20 graus é a faixa de transformação. Então, coexistem dois estados físicos. Então, onde termina o sólido, é exatamente a temperatura onde inicia o líquido, tá? Então, começa do 20 ao 40, ok? Coloquem aí. Do 20 ao 40. Ok? E na C, pergunta: qual é a temperatura de ebulição da substância? Ó, falou ebulição, mas ebulição nós aprendemos é um tipo de vaporização, certo? Então, posso colocar aqui os dois termos. Exatamente. Exatamente, João, Carol, a Yasmin, isso, gente. Quem mais mudou? Camila. A 40 graus, né? Exatamente a 40 graus é onde é a passagem do líquido para o gasoso. Ok? Coloquem aí. Então, aí não é mais uma faixa. Aí é uma temperatura fixa, tá? É uma única temperatura, porque é uma substância pura, certo? Então, a transformação ocorre em uma temperatura constante. Aí é só 40 graus. Ok? Dúvidas aqui? Podemos ir para 2?
anotando, vão respondendo a 2. Vou desenhar aqui o gráfico da 2, fica mais fácil. E vão tentando responder aí ao número 2. Responderam? É o número 2. Já, João, respondeu? Ótimo, vamos conferir, tá? Vamos corrigir. Olha o que pergunta aí na primeira. Bom, observar o gráfico e diz assim, né? Para colocar isso é errado ou certo, tá, gente? Colocar E ou C. E de errado ou C de certo em cada uma dessas afirmações aí da questão 2. Na primeira afirmação, diz assim, T2 corresponde à temperatura de ebulição, né, ó, então, T2 corresponde à temperatura de ebulição, ó, e como que você vai interpretar? Olha aqui onde está indicando T2, tá vendo que tem um pontilhado? Vê aonde, observa aonde esse pontilhado aponta, tá? Ele está apontando para um estado físico líquido, definido, e não para onde está ocorrendo a ebulição, tá? Então, é errado. Coloca o E aí. Vocês acertaram, muito bom. Certo? Então, é errado. Segunda. Se, no estado líquido, esse material fosse resfriado, se solidificaria a temperatura T1. Ok, ó. A gente está olhando o gráfico, certo? Esse gráfico aqui, ó, vocês estão corretas, meninas, muito bom. Esse gráfico aqui, ele está no sentido de aquecimento, porque a temperatura dele começa aqui e termina aqui, aumenta, tá? Se você quer olhar ele no sentido de resfriamento, é só você olhar ele ao contrário, né? Você quer olhar no sentido de resfriamento. Então, olha de cima para baixo, ok? Então, olha ao contrário. Então, aqui, ó, o que está perguntando? Se fosse resfriado e a gente fosse passar do líquido para o sólido, a temperatura de resfriamento seria T1? Sim, seria. Está correto, tá? Olhando, então, ele ao contrário, no sentido de resfriamento, para passar do líquido para o sólido, a temperatura teria que ser aqui o T1. Tá bom? Então, é correta. Tá? Que isso, João, que você mandou? Tudo bem? Então, é correta. Terceira. A temperatura referente ao patamar L mais V será elevada com o aumento da pressão atmosférica? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Muito bom, Lívia, Carol. Pessoal, vamos lá. Está perguntando aqui, ó, de novo. A temperatura referente ao patamar L mais V, referente a esse patamar aqui, tá?
ela seria alterada, aumentada, se a gente aumenta a pressão do sistema? Com certeza. Sabe por quê? Porque, ó, para você passar do L para o mais V, você está passando do líquido para o vapor, do líquido para o gasoso, tá? E lembra lá que eu comentei? Para isso acontecer, o grau de agitação das moléculas vai aumentar, não é? E aí vai chegar um momento que você vai quebrar as interações entre as moléculas e as moléculas, então, vão ficar livres e vão começar a se agitar cada vez mais. Esse é o comportamento de um gás, tá? Você tem um alto grau de agitação das moléculas livres, tá? Gente, imagina se você está fazendo esse processo em um sistema fechado. Se você aumenta a pressão do sistema, né, aumenta a pressão sobre as moléculas, você está dificultando que ela se agite. Imagine lá, imagine um sistema fechado, onde você tem um pistão e você aumenta a pressão por esse pistão, né? Então, você tem lá um sistema fechado. E aqui em cima, você tem como se fosse um pistão móvel, né? Você consegue empurrar isso aqui, ó. Empurrar e aumentar a pressão que você está fazendo em cima do gás. Quando você aumenta essa pressão, você dificulta que as moléculas se movimentem, se agite. E para que as moléculas consigam vencer essa pressão, elas vão ter que absorver mais e mais calor. Mais e mais calor. A temperatura aqui, então, desse processo, esse T3 vai aumentar. Porque você está pressionando o sistema, né? Aumentando a pressão. E para as moléculas vencerem essa pressão e se agitar, né, aumentar o seu grau de agitação, para passar do líquido para o gás, a temperatura fornecida, absorvida, tem que ser muito maior, tá bom? Então, com certeza vai alterar sim, tá? Pode colocar aí como correto. Tranquilo? E a última aí. Segundo o gráfico, o material é constituído por uma mistura de 3 substâncias? E aí, esse gráfico representa uma mistura? Errado, né, gente? Muito bem, errado. Por que é errado? As faixas de transformações são constantes. Então, significa que é uma única substância, é puro sistema, não é um sistema que representa uma mistura, tá bom? Então, essa última aí está errada. Pode colocar aí como errado. Certo? Dúvidas aqui em relação a esse exercício? Repetir a ordem? Repito. Fica assim, ó, Gi. A primeira errada, a segunda correta, a terceira correta e a última errada. Ok? Então, errado, correto, correto, errado. Imagina. Ótimo, queridos. Indo lá agora para o exercício 3. Vou voltar aqui a compartilhar a tela. Exercício 3. Ó, pede para a gente observar aí o diagrama, né? Que é fornecido, a figura aí que é fornecida como diagrama, e pede para a gente dizer qual é a alternativa correta, tá bom? Vamos observar primeiro o gráfico aqui. Olhando aí o gráfico, percebam que eu tenho uma faixa de transformação constante e a outra não é constante, tá bem? Então, eu tenho uma faixa de transformação. Primeiro, você vê aí o estado sólido, depois você tem uma faixa de transformação constante, depois vem o estado líquido, você tem uma faixa de transformação variável, que não é uma temperatura constante, e depois vem o vapor. Certo?
Como que vocês classificariam isso daí? É uma substância pura? É uma mistura? Como que vocês classificariam? Que tipo de substância nós temos aí? Puro, o sistema é puro, é uma mistura? Que, se for uma mistura, que tipo de mistura nós temos? Exatamente, meninas, queridos. Nós temos aqui uma mistura eutética, certo? Não é um sistema puro, porque apesar da faixa de fusão ser constante, a faixa de vaporização não é, tá bem? Então, coloquem essa observação aí no livro. Trata-se de uma mistura eutética, tá bom? E agora vamos analisar aí as afirmações, as alternativas, para a gente saber qual que é a correta. Tá? Deixa eu ver o que vocês mandaram. Na letra A, fala assim, ó. O diagrama representa o resfriamento de uma substância pura? Bom, a gente acabou de ver que não é uma substância pura, é uma mistura eutética. Então, errado, tá? Essa não é a resposta certa. Que mais? Exatamente. B. A temperatura no tempo zero representa o aquecimento de um líquido? Gente, errado. Errado. Certo? Aqui, o líquido ele começa lá a 80 graus. Como que a temperatura no estado zero representa o aquecimento de um líquido? Não, o estado líquido começa em 80 graus, tá bom? Errado. C. 210 graus é a temperatura de fusão do material? Errado também. O que é a fusão? É a passagem do sólido para o líquido. Então, olha aqui, ó. A fusão começa, aí, começa não, né? A fusão ocorre a uma temperatura constante e essa temperatura é 80 graus. Tudo bem? Então, a C está errada. D. A transformação de X para Y é um fenômeno químico? Queridos, respondam essa D aí para mim. A D, né? A transformação de X para Y é um fenômeno químico? Aliás, qualquer transformação aí desse gráfico é um fenômeno químico? Não, né? São fenômenos físicos. A gente está tratando de transformações de estado. Isso é um fenômeno físico e não um fenômeno químico. Ok? E por último, a E. 80 graus é a temperatura de fusão do material? Sim. Tá? Correto. E 80 graus é a temperatura de fusão do material. Tá bom? A fusão ocorre a temperatura constante. Então, não é uma faixa, né? Exatamente 80 graus ocorre aí a transformação do sólido para o líquido. Certo? Dúvidas nesse exercício? Podemos ir para o 4? Todos conseguiram anotar? Então, a resposta certa aí é a letra E, tá bom? Rapidinho, Enzo. Certo, queridos? Muita gente que desligou o vídeo de novo, né? Acho que a gente não precisa ficar pedindo a todo momento da aula para ligar o vídeo, né? Por favor, vamos ligar os vídeos. Edu ligando o vídeo, quem mais? Acho que não preciso ficar pedindo toda hora, né? Por favor. Vamos lá agora, então, o exercício 4, tá? O que diz aí no exercício 4? Ele fala assim, ó. A estátua de Jackson Pandeiro, em Campina Grande, na Paraíba, é feita de bronze. Tudo bem? E ele fala que o bronze é uma mistura. Ele já coloca, né? A liga de bronze é uma mistura de metais. Quais metais? O cobre e o estanho. Tá bem? Então, quando você fala assim, isso aqui é feito de bronze. Bronze não é uma substância pura, tá? É formada pela mistura de cobre e estanho, tá bom? Trata-se de uma mistura eutética ou azeotrópica. Explique.
Para a gente conseguir responder isso, é importante que a gente procure sobre a temperatura de fusão de cada um desses elementos. Tá? Então, você tem uma liga de bronze, que é formada por cobre e estanho. Tá? Coloquem aí como informação, para a gente poder discutir. A temperatura de fusão do cobre é de aproximadamente, coloca aí, a temperatura de fusão do cobre é de aproximadamente 1085 graus Celsius. É muito alta, né? Então, a temperatura de fusão do cobre, coloquem aí, é de aproximadamente 1085 graus Celsius. Ok? Enquanto a temperatura de fusão do estanho é de aproximadamente 232 graus Celsius. Sabendo dessas informações, vocês classificariam o bronze como uma mistura eutérgica ou azeotrópica? O que vocês acham? Eu acabei de falar a diferença de temperatura de fusão entre essas substâncias que formam o bronze. Sabendo dessa informação, vocês acham que a faixa de fusão vai ter uma temperatura constante? Ou ela vai ter uma pequena variação? Sabendo que as duas substâncias têm pontos de fusão tão distantes. A temperatura do estanho é próximo a 232 graus Celsius. Tá? Vou repetir a temperatura de fusão. Coloquem aí. A temperatura de fusão do cobre, é de aproximadamente 1085 graus Celsius. Tá? Então, a temperatura de fusão do cobre é de aproximadamente 1085. E a do estanho é de aproximadamente 232 graus Celsius. Oi, Gi, pode falar. Sabendo essas informações, vocês acham que quando você pega o bronze, que é composto por essas duas substâncias, ele vai ter uma faixa de fusão constante? Quando você trata do aquecimento do bronze, e não dos metais separados. Não deu para entender? O áudio está ruim? Vou falar de novo. A temperatura de fusão do bronze o quê? Vou falar de novo, A temperatura de fusão do cobre. Estão me ouvindo bem? Dá um ok aí para mim, por favor. Estão me ouvindo bem? Quem está com o áudio ligado? Está dando interferência? Deixa eu ver. Eric, está me ouvindo? Você está com o áudio ligado? Queridos, por favor, se alguém estiver com áudio, desliguem. Acho que está dando interferência. Ele está com o áudio desligado. Eric, ligue a câmera, por favor. Desligou agora? Ok. Ok. Ótimo. Estão me ouvindo bem? Tá? Então, a prova vai repetir, ok? Então, coloquem aí. A temperatura de fusão do cobre é de aproximadamente 1085 graus Celsius. Tá? Enquanto a temperatura de fusão do estanho é de aproximadamente 232 graus Celsius.
Tudo bem? Conseguiram anotar? Então, o que vai acontecer? Quando você tiver o bronze, né, que é formado a partir da junção dessas duas substâncias, a sua faixa de fusão não vai ser constante. Ela vai ser algo intermediário entre essas duas substâncias. Entendem o que a Pro está dizendo? Você tem uma mistura de substâncias que têm temperatura de fusão muito distantes. Então, quando você vai pegar o bronze e passar todo aquele material, né, promover a fusão, passar aquele material para o líquido, impossível você conseguir fazer isso a uma única temperatura, a uma temperatura constante, tudo bem? Você vai ter uma faixa assim de fusão variável, ok? Por esse motivo, pelo fato de nós termos uma faixa de fusão variável, a mistura vai ser azeotrópica, ok? Agora, na vaporização, é próximo. Você consegue fazer isso a uma temperatura constante, tá? Então, coloquem aí essa justificativa, tá? Podem colocar, pelo fato de tratar da mistura entre duas substâncias, pelo fato de se tratar da mistura entre duas substâncias com pontos de fusão distantes, certo? A faixa de transformação estão vendo bem a Pro? Vou falar de novo, ó. Pelo fato de se tratar de uma mistura formada por substâncias, pelo fato de se tratar de uma mistura formada por substâncias com temperatura de fusão distante, tá? Com temperatura de fusão distante, vírgula. Esse processo não ocorrerá a uma temperatura constante, ok? Tudo bem? Conseguiram anotar? Confirma aí para mim, por favor. Conseguiram? Dá um ok para no chat, por favor. Se alguém precisar que eu repita, diga aí no chat. Vai. Tudo bem, queridos? Tá? Pessoal, então nós vamos parar por aqui, por hoje, tá bom? Na próxima aula, bom, como tarefa, amanhã para o E-Class, eu vou colocar para vocês finalizarem aí os exercícios dessa página, tá bem? Então, quem quiser já ir finalizando, eu vou colocar como tarefa amanhã para vocês na aula E-Class. E na próxima aula eu corrijo com vocês esses exercícios e a gente dá continuidade no conteúdo de Química desse ano, tá bom? Então, a Pro agradece a participação. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima semana. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.